para você que está nos acompanhando, mais uma edição então do Café com Takeu. Hoje um programa muito especial com bastante conteúdo para você e toda a sua família. Hoje falando também para todo o Brasil. Então, você aí que é do centro do Brasil, você não está sabendo, mas a gente está gravando aqui de Curitiba, capital do estado do Paraná. O inverno está começando a chegar aqui e com certeza aí norte, nordeste brasileiro, talvez esteja com muita distância ainda essa temperatura que a gente está vivendo hoje. Imagina só, próximo da hora do almoço e essa escuridão que a gente está vivendo aqui, né? Pois é, essa é a nossa Curitiba. Hoje no programa a gente vai falar sobre um tema bastante procurado e que está super aquecido no momento. É a moradia. Quem já pensou em ter o seu imóvel? Afinal de contas, muitas pessoas sonham em ter o seu próprio imóvel. Quem casa, quer casa, não é verdade? Pois então, a tão sonhada casa própria pode sim estar mais perto do que você imagina. O Brasil está vivendo um ótimo momento do mercado imobiliário. E é esse o tema que a gente vai transcorrer no programa. É um bom momento para comprar um imóvel? Essa é uma pergunta. Como entender se o imóvel é adequado às necessidades da sua família? O que precisa ser levado em conta na escolha de uma nova moradia? Para dividir comigo aqui, o Takeuzinho, mais uma edição do Café com Takeu, né? E aí, Takeu, tudo bem? Tudo jóia. Um bom dia para você, viu? Bom dia, viu? Bom dia, pessoal de casa. Hoje temos vários convidados e o primeiro deles vai ser o Carlos Eduardo Canto, um empresário lá do setor imobiliário, né? Esse é fera, esse é fera. Ele teve uma publicação, algumas edições aí de uma revista específica do setor imobiliário e ele atende também como corretor várias pessoas aqui em Curitiba. Tem uma experiência bem antiga. Dicas, né? É, muito bacana. Inclusive o portal dele é bem bacana. Show de bola. E quem mais vai estar por aqui, hein? Hoje a gente também vai falar com o Daniel Poit. O Daniel Poit, ele é o professor Poit, né? Mais conhecido como professor. Por quê? Esse momento de adquirir imóvel, de ter bens, é necessário, na grande maioria das vezes, a captação de crédito, né? Pois então, o Daniel Poit vai mostrar uma dinâmica prática sobre juros, principalmente para quem deseja captar crédito ou até mesmo se livrar de um financiamento que adquiriu lá no passado, que não é, talvez, um cenário tão apropriado quanto a gente está vivendo hoje. Vai ajudar a gente a não cair numa cilada, né? Com várias dicas práticas, sim, né? Tem aquelas, não vou falar que é pegadinha, mas a falta de informação pode ser motivo de muita frustração, principalmente quando a gente fala de dinheiro. Então, o programa de hoje, de certo modo, vai aliviar o gabinete pastoral, porque tem muita gente que às vezes não estuda direito, acaba captando e caindo nessas ciladas, né? Então, vamos aproveitar o programa, você que está querendo ter sua casa, né? É verdade. E vamos falar também da nossa super novidade, que é a presença da nova apresentadora, né? A Thaís Akiama. Sim, uma querida Thaís, ela vem aqui para apresentar o programa novo. Nova temporada. A nova temporada, é isso aí, do programa Levanta, voltado ao mercado de negócios. Exato. E aqui agora no Café com Takeu, a gente não tem só a sala aqui, ou melhor, a mesa para a gente tomar o café. Ó, o Eduardo já está aqui com a gente, né? É verdade. Mas a gente agora não tem só esse ambiente, a gente tem uma sala ali para falar de negócios, né? E para falar de negócios, então a Thaís vai estar dividindo aqui comigo o programa Café com Takeu. Agora, já que você comentou dessa mesa, eu sou obrigado a dizer, né, Takeu? Quanta coisa gostosa, a festa junina chegou aí, né? Festa junina, gosta, Canto? Porra, adoro. Que tal? É uma tradição, né? Tudo brasileira, da padaria, né? Conhece a padaria Aquários? Ou melhor, Conheço. padaria não, já me chamaram a atenção, não é padaria, é panificadora. Eu compro muito lá. Você sabe a diferença entre padaria e panificadora? Não. Panificadora, então vou dar aula, porque já me corrigiram, né, algumas vezes, mas eu continuo insistindo em falar que é padaria Aquários, não Momento cultural, então. Panificadora, porque panificadora fabrica pães e comercializa os pães. Então é panificadora Aquários. Padaria só vende pão. Entendi. Né? Mas no caso da panificadora Aquários, os caras fazem almoço, fazem jantar, faz delivery, faz pizza, faz pão. E aí? Panificadora fica pequeno, perfeito, né? Você falou bem, eu vou sempre lá na Aquários. Comprar os bolos, inclusive, para aniversários, comemorações. Bacana. Estou sempre lá. O pessoal do norte e nordeste aqui do Brasil não vai conseguir comprar as coisas da Aquários, mas quem está em Curitiba e região pode acessar o aplicativo ali e pedir os itens aqui do nosso... Café? Na realidade, é para ser um café da manhã, mas na realidade agora brunch, já virou na hora do almoço. As pessoas estão nos brunch. Assistindo aqui, agora está na hora do almoço, sabe? Exato. Já acabou o culto. Café almoço. O pessoal agora não troca mais de canal, sabe, Não. Eduardo? Você frequenta lá, PIB? Frequento 11 horas sempre. Às 11 horas? É. Então, depois do culto, o pessoal fica assistindo ali na Rede Super, né? Agora tem Café com Takeu. Ah, tá. Aí vai te ver.
Bacana, né? Que bom. Então vamos lá, vamos falar de mercado imobiliário. Parece que você tem bastante coisa para nos contar, né? Tem. Estamos preparados para te responder. E obrigado pelo convite, né? Ah, imagina, satisfação imensa aqui. A gente estava conversando nos bastidores e aí eu falei que você tinha muita experiência. Você falou que você é um idoso do mercado, né? Perfeito. Quanto tempo tem de mercado 45 anos. Já ajudou quantas pessoas a escolher um imóvel próprio? Ah, é difícil, né? Mas vai. Principalmente quando você vende um terreno, você passa na frente, depois de um tempo, você vê aquele prédio pronto e começou com o teu trabalho, né? Isso é muito gostoso, você saber que você modifica. O corretor de imóveis, ele modifica e ele realiza o sonho das pessoas. Pois é, muitas pessoas estão nos assistindo, realmente sonham em ter um imóvel próprio, né? Porque talvez esteja morando de aluguel e na história aí parece que o mercado está bem propício para isso, né? Sim, hoje é o melhor momento que eu vejo nesses últimos 15 anos para se comprar um imóvel. Juros baixos e bastante oferta e dinheiro no mercado. Juros baixos, a gente está falando de quanto, Canto, mais ou menos, para a captação de crédito imobiliário? Não, hoje, se você analisar, hoje taxas têm de 6%, 7%, até 9% para você financiar um imóvel. Né? Historicamente, a gente não teve situação assim ainda, cada né? vez está baixando mais, né? Pois é. Então tem hoje. E você tem que investir hoje na indústria imobiliária, que é uma indústria que tem muita mão de obra. Né? Agora, mesmo com essa situação, é meio um contrassenso, né, para o público leigo, aproveitando a sua experiência. Essa questão de pandemia, a economia, um possível desemprego, né? E como é que pode, nessa situação, a gente falar que o mercado está aquecido, que o juros está baixo? Como é que justifica um negócio desse? É difícil, às vezes, entender, né? Essa matemática aí, mas que o mercado hoje imobiliário no Brasil está fantástico, dificilmente você vai ver alguém que não esteja vendendo. Uhum. Então, porque existe oferta e é melhor hoje você comprar um imóvel do que locar um imóvel e a tendência... É mesmo? Essa era uma pergunta que eu ia te fazer. A tendência hoje é que você compre o seu imóvel, porque as taxas de juros estão muito baratas. Até quando? Ninguém sabe, né? Porque isso aí é volátil, né? Então... Até vai ter um economista aqui que ele vai poder falar melhor sobre isso. Pois é, o professor Poit. Então, eu vejo que hoje existe muita oferta, né? Uhum. Por incrível que pareça, com essa... Mas o Brasil, acho que nunca esteve numa situação tão boa, né? No geral. Fora a pandemia, infelizmente, eu sempre digo que se não fosse pelas mortes, né, que são sofridas, Sim. ou 100 mil, ou 500 mil, a gente gostaria que o mercado continuasse assim, para sempre. Né? O pessoal da produção, enquanto você aceita um café? Aceito. Enquanto eu sirvo um café aqui pro Canto, me passe as fichas aqui, pessoal. E eu sei que tem um material aí que eu preciso fazer uma leitura. Vocês já podem colocar aqui que na sequência eu já coloco. Esse café Aí, do Takeo. Café com Takeo tem que servir café, né? Agora tem entrevistado que vem aqui que não toma café. E tem entrevistado que vem aqui que fica nervoso. Você é experiente, né? Você vai bem na frente das câmeras. O cara fica nervoso, não consegue tomar um café comigo aqui. Fica... Mas, enfim, vamos lá, pessoal. Bom, de acordo com a associação, né, dos dirigentes de empresas de mercado imobiliário do Paraná, no caso a ADEME Paraná, né, mesmo diante da pandemia do Covid-19, no período de janeiro até setembro de 2020, a quantidade de edifícios residenciais e apartamentos novos foi de 30% maior em relação ao mesmo período no ano anterior. Isto é, não tinha pandemia. As condições do mercado e os novos hábitos da população impostos pela pandemia impulsionaram, inclusive, mudanças relevantes na forma de comercializar os imóveis, né? Como você falou ali, a questão da internet. Antigamente, o Eduardo, ele tinha uma revista, né? Já parou, já vai fazer 3 anos, né? Chama de Canto, que todo mundo me conhece por Canto. O Canto. Eduardo, meu filho Eduardo, eu vou passar que é o Eduardo. Ah, sim. Então, não, mas o filho não tem a experiência que você tem, né? Mas, enfim, o Canto, ele tinha, então, uma revista impressa. Perfeito. E agora está com um portal online. Então, essa situação que a gente está falando para vocês realmente é muito prática. O mercado mudou, inclusive na forma de comprar, de buscar o imóvel adequado, né? Mas, enfim, na prática, né? Como que a gente vai saber a infraestrutura local se vai atender às necessidades de quem está comprando, Canto? O que você me responde? Quais são os critérios que quem está procurando um imóvel ou quem deseja deve ficar atento?
Daqui a Curitiba é uma das cidades melhores do Brasil, né, em termos de infraestrutura. Então, dificilmente aqui você vai deixar de ter a infraestrutura. E hoje as empresas que fazem, por exemplo, os imóveis econômicos, esses imóveis, eu fui visitar aqui uma consultora, que é a Rotas, eles fazem condomínios hoje horizontais que são espetaculares, tem tudo que você possa imaginar num condomínio de luxo. Uhum. Então, mas é um condomínio de luxo? Não. Não. É para classe média, classe... Não, é imóvel de 180 mil, 190 mil. É o antigo Minha Casa Minha Vida? Exatamente. Só então, que agora é a bandeira verde e amarela, né? Exatamente. Então, mas só que se você vê o luxo que eles colocam dentro desse local, é fantástico, porque as pessoas precisam conviver e conviver bem. Uhum. Então, você tem uma casa pequena, certo? Num valor dessa pessoa, merece esse tipo de convivência. Uhum. É possível, né? É possível e é barato para a consultora. Então, o que acontece? Você acaba vendendo isso em 1 mês, 2 meses, 3 meses, porque existe uma demanda muito grande. Gira muito rápido. Gira muito rápido hoje. Então, como você falou, essa parte de infraestrutura em Curitiba, hoje tem condomínios que você acaba fazendo, bairros, que o próprio empresário ele ajuda a prefeitura a colocar lá um posto policial, um posto de saúde, ele constrói e entrega isso para a prefeitura poder operar. Quer dizer, é uma maneira inteligente de você estar oferecendo, porque a infraestrutura, como você bem disse, é muito, muito importante, entendeu? Que você tem as escolas perto, que você tem segurança, tem a parte de saúde. E você tem alguma dica, Canto, de técnico? Porque agora o pessoal está nos assistindo ou com o celular na mão, Okay. né? Ou pelo computador, ou numa Smart TV, né? Muito comum. Difícil quem está assistindo TV aberta. Exato. Né? A audiência realmente dos dispositivos móveis é muito grande. Ou até mesmo está assistindo a gente pela televisão, mas está com o smartphone ali já, talvez procurando o apartamento ou a casa que sonha. Qual que é o papel do corretor imobiliário diante dessa facilidade de informação? Para as pessoas que estão nos assistindo, ainda é necessário um corretor de imóveis auxiliar nesse processo ou não? Sem dúvida. E qual que é o papel do corretor? Sem dúvida. É todas essas facilidades que você comentou, né? Desde a infraestrutura, bairro. E o que ele vai fazer? Ele vai conversar com o Takeo, com a sua mulher, com os seus filhos, e vai falar, qual que é a tua ideia? Você quer morar onde? Que bairro, principalmente? Por exemplo, Curitiba, hoje em dia, você já tem que escolher um bairro. Não dá para você... Leva tempo sair daqui, por exemplo, dessa região, para ir para o Portão. Às vezes leva 1 hora. Então, aonde eu trabalho? Eu trabalho no Agaveiro, eu trabalho na cidade industrial, então vou escolher mais aquela região sul, ou vou escolher mais a região norte. Então, tudo isso, você não tem tempo para poder. Então, se você quando você tem teu dinheiro, você vai no banco, o que você faz? Você não conversa, você conversa com o gerente do banco. Ele que vai explicar para você as modalidades que tem de investimento. É a mesma coisa hoje. As pessoas, o corretor sempre vai ser... Consultivamente, ele vai ainda te assessorar vai facilitar a sua nessas vida. coisas. Porque você vai dar um valor, você vai dar a localização e o corretor ele vai fazer uma triagem e vai passar. Então, e muitas vezes você não sabe os lançamentos que tem naquela região. E as leis, né? Também tem a parte burocrática da aquisição do Perfeito. imóvel, né? Que tem muito imóvel que é bonito, atende às necessidades, mas às vezes tem alguma pendência ali, né? Não, e às vezes você está pensando em comprar um imóvel de uma determinada construtora, o que acontece? O corretor ele está bem informado, ele está sabendo que ali vai sair um imóvel de lançamento, porque as imobiliárias, elas geralmente hoje, elas vendem para os corretores de imóveis. Porque os corretores de imóveis que têm essa... Então, ele está sabendo que aquele imóvel, está aqui, eu espero um pouquinho, que está saindo imóvel daqui 2, 3 meses naquela localização. Tem as informações privilegiadas ali. Isso é imbatível, é imbatível. É imbatível. Por isso uma que compra inteligente. Exatamente. Por isso que... Então, o consultor, né? Eu me sinto muito mais consultor imobiliário do que corretor imobiliário. Porque eu acho que eu dou mais lucro para as pessoas dando conselhos do que propriamente vendendo. E muitas vezes, durante a minha profissão, a minha trajetória, eu falei, às vezes liga para mim e fala, estou comprando tal imóvel. Eu falei, não, esse imóvel não é bom. Ou muitas vezes tem um imóvel que não serve, que eu estou vendendo, que não serve para você. Você não pode pensar, eu acho que eu tenho que tirar a dor do comprador e fidelizar o seu filho no futuro. Agora, até aproveitando essa questão aqui, um casal de jovens que pretende se casar, né?
Quem quer casar, quer Quer casa. casa. E aí? Morar de aluguel ou morar numa casa própria? Porque tem muitas coisas que tem que ser levado em consideração para adquirir o imóvel, né? Principalmente quando você vai pegar um crédito de longo prazo, etc. E às vezes um casamento, né, acabou de ser celebrado, as pessoas ainda vão passar por muitas mudanças, né, num curto espaço de tempo. É apropriado comprar ou alugar? A sua experiência em vender, em consultivamente ajudar pessoas, o que tem acontecido? O que você aconselha? Eu volto a falar que hoje os casais mais jovens eles estão assim mais preparados, já têm uma certa poupança, eles já sabem o que vai acontecer após o casamento. Então eles já têm uma noção. E geralmente esse casal eles adquirem o imóvel em conjunto. Então eles já têm o seu salário, eles já têm um fundo de garantia. Então existe uma facilidade muito grande da construtora financiar essa entrada. Então, hoje é só querer comprar. Eu estou comentando isso porque quando eu me casei, eu resolvi construir minha casa, né? E eu vi que eu acabei fazendo mais coisa do que devia. E tem gente que vai ter uma experiência que fez menos do que deveria. Nós nos planejamos para ter 3 filhos, tive apenas 2. Sobrou um quarto. Eu poderia ter feito uma moradia mais enxuta e ter economizado, né? Mas enfim, Mas esse só, desculpa né? interromper, essa parte desse planejamento, você planejou super. Então, por exemplo, quem compra uma casa hoje, dependendo da idade, não vai ser a casa definitiva dele, nem do imóvel, nunca vai ser definitivo. Porque geralmente, no decorrer da tua existência, ali, vai trocando, né? 3 imóveis. Então, você querer na primeira acertar tudo. É a mesma coisa se pegar um aluno, sair, vai fazer direitos, ele tem dom para fazer medicina, alguma coisa. Às vezes as pessoas não estão sabendo e às vezes fazem esse tipo, fazem alguma coisa e muitas vezes até é difícil de vender, porque faz um imóvel numa região que não é boa, sem entendimento nenhum. Então, volto, quer dizer, esse planejamento no começo é sempre importante, ou menos, certo? Para você poder, depois você fazer o upgrade. E o gostoso da vida no imóvel, Taqueu, é interessante porque o que mais me emociona na venda do imóvel é o upgrade da pessoa. Vai crescendo, né? Isso é tão gostoso, você vender um imóvel, depois vender outro imóvel, depois o filho, ele vem te procurar para comprar um imóvel. Você falou 3, né? Imóveis, em média, que as pessoas vão mudando. Talvez seja a locação, ou uma casa, hoje facilidade. Daí ele vai para uma casa maior e depois ele acaba o quê? Ou ele diminuindo ou aumentando. Geralmente ele diminui, depois de uma certa idade. Então, porque a vida é inteligente, né? Você casa, tem os filhos depois casam, daí você não tem mais ninguém em casa, daí você tem que... Então, essa mudança. E muitas vezes existe a separação também, que daí divide. É verdade. Cada um compra. Mas, enfim... Cantor, só podia fazer uma perguntinha? Opa! É o seguinte... Cantor não, é canto. Canto, eu falei certo. Chama o cantor. Canto. É o seguinte, eu queria pedir uma dica que é o seguinte... Tem gente que fala aí que tem o primeiro imóvel, mas também já tem o seu segundo imóvel, certo? E eu trouxe aqui uma dica que a gente vai ver no VT, que é o empresário Fábio De Cesani. Ele está dando umas dicas aí para quem quer usar aqueles sites Airbnb, Booking, assim, para alugar e ganhar um dinheiro com o seu segundo imóvel, né? Vamos dar uma olhada juntos? Vamos lá. Solta aí. Eu sou Fábio, proprietário da Allstay, especializado em locação por temporada. E durante esse período de pandemia, nós identificamos que houve uma grande variação do público-alvo que vem utilizar os nossos serviços. A Allstay faz a locação de apartamentos por temporada, então loca por dia e não por mês. O aluguel por temporada, na minha opinião, é o futuro, tá? Diferente da locação tradicional, que tem muitas exigências, a pessoa precisa comprovar 3 vezes o valor do aluguel, precisa ter um fiador ou contratar um seguro fiança, se não fazer um título de capitalização. O aluguel por temporada, ele é menos burocrático e é seguro também. Então, se a pessoa, ele pode fazer a reserva através do cartão de crédito, é reservado um valor, né, caso ocorra algum dano dentro do apartamento, e caso esse valor não cubra o dano, pelo menos o aplicativo do Airbnb cobre o custo do dano causado pelo hóspede que ele trouxe. Então é bem interessante. No caso, nós fazemos a divulgação, né, em todos os portais, Airbnb, Booking,
Trivago, entre outros. Nós cuidamos do check-in, check-out, limpeza e vistoria. Eu trabalho há bastante tempo com locação tradicional também, tá? Só que a minha experiência na locação tradicional, ela fala que a rentabilidade de um apartamento locado de forma tradicional gira em média de 0,5, 0,6 o valor investido. Já na locação por temporada, esse retorno é um pouquinho maior, que pode chegar entre 1 a 1,5%, claro, fora da pandemia, mas está tendo uma boa rentabilidade mesmo em pandemia devido a essa nova demanda que surgiu no mercado. Olha aí, bacana, né? A gente teve a oportunidade de conhecer o Fábio De Cesani, porque nós fomos gravar um conteúdo falando sobre turismo da saúde. E acabou aparecendo essa oportunidade. Mas isso é papo para a semana que vem. Hoje a gente vai continuar falando do mercado imobiliário e para quem já possui um apartamento, já possui a própria moradia, pensa em diversificar. Diversificar para essa locação itinerante, essa que roda, né, do Airbnb, Trivago, Booking, tem sido uma boa alternativa, segundo o Fábio. Agora, é muito comum, né, Canto, aproveitando que você está aqui, depois que a pessoa tem uma casa, onde ela já mora, o sonho é o apartamento de praia, ou talvez uma chácara. E essas oportunidades têm sido uma forma de, pelo menos, manter esse imóvel, né? Colocar, né, ele para Airbnb, ou Trivago, ou um Booking, né? Isso tem sido comum? Tem sido. Mas falo, por exemplo, chácaras hoje de Curitiba não tem praticamente na redondeza. Muitas pessoas alugaram ou compraram nessa pandemia. Então, ocorre fenômenos, né, hoje em dia. Por exemplo, comercial. Lá os imóveis maiores também não. Só estou colocando isso para deixar um esclarecimento assim de momento do mercado, quer dizer, conjuntos comerciais hoje em dia os pequenos estão alugando mais fácil porque as pessoas estavam em home e não estão aguentando mais ficar em casa, então eles estão pegando os imóveis pequenos e estão indo. Então o mercado ele é muito volátil, está mudando, né? Então a questão hoje em dia de você comprar o seguro, eu sempre falo o seguinte, que a pessoa quando casa, quando ela começa a vida, ela tem que investir o quê? Numa renda futura. Porque, infelizmente, o nosso plano de saúde ele é muito baixo, né? Pague o projeto. Ou você faz de aposentadoria, né? Então, é muito baixo. Então, você pode investir em ficar imóvel, 10 anos, 20 anos. Quer dizer, por exemplo, no meu caso, não fazendo propaganda, mas eu sempre gostei de comprar consórcio. Daí eu sou sorteado no consórcio. Eu pego um imóvel, vou lá e dou esse imóvel em garantia. E loco esse imóvel. E o valor da locação pago. Então, eu faço uma aposentadoria, eu mesmo faço minha aposentadoria. Depois então, de um tempo, você tem os patrimônios todos quitados, disponíveis, né, gerando uma renda para você. Então, por isso que eu falo, sempre procurar um corretor de imóveis, procurar alguém que entenda, para você poder fazer. Então, muitas vezes você começa a comprar um consórcio, você não tem dinheiro para comprar um imóvel, é sorteado. Daí o que você vai fazer? Você vai lá dar o teu próprio imóvel que você tem, em garantia, e depois você troca. Então, sempre vai. E hoje em dia, também tem a questão a gente está falando da Casa Verde e Amarela. Hoje é muito bom você comprar esse tipo muitas vezes você colocar até no Airbnb. Você vai falar assim, uma Casa Verde e Amarela num bairro, vale a pena? Logicamente. Você consegue comprar unidades compactas, né? E aquele lance do recém-casado, justamente por ter essa volatilidade de mudança de local de trabalho, né? De repente acabou de casar e recebe uma proposta para trabalhar num outro estado. Aí acabou de adquirir um imóvel, tem que se mudar, né? Então, eu percebi ao conversar com o Fábio que essa locação por temporada tem sido uma escolha, inclusive, para que as pessoas experimentem regiões diferentes da cidade, porque isso influencia diretamente no preço do metro quadrado, né? Quanto mais próximo do centro, mais caro o valor, né? Quanto mais afastado, mais baixo, as unidades acabam sendo mais atraentes em termos de terrenos, né? Mas tudo isso tem que ter investidor, né? Para quem vai locar. Então, Exato. Quem tem que comprar. Porque as pessoas hoje, eu vejo pelo mundo, né? Essa indústria imobiliária, não tem país melhor para investir do que o Brasil. Então, hoje, as pessoas com 40 anos, se fizeram um plano financeiro da sua vida,
eles vão ter uma vida totalmente tranquila com a aposentadoria. Isso é muito importante as pessoas saberem. Quer dizer, você nesse começo que você está tendo teus filhos, você não sai muito, quer dizer, invistam e faça a sua poupança através da compra de um imóvel. Muito bacana. Canto, fica à vontade, porque agora eu vou para a sala, vou falar com a empresária do setor de tecnologia, mas que agora ela é apresentadora da nova temporada do programa Levanta, esse programa que tem abençoado a vida de vários empresários. Então, vem comigo lá para a sala. Olá, Thaís, seja bem-vinda então ao programa Café com Takeo, mas em breve esse sofá aqui vai ser teu, né? Nova apresentadora do programa Levanta, que vai ao ar toda segunda-feira, né, Thaís? Isso, obrigada, Takeo. Tudo bem? Bom Tudo dia. Jóia. Deixa eu sentar aqui, ficar à vontade, né? A sala é minha, mas eu fico constrangido com a beleza e o carisma da Thaís, viu? Imagina, eu que agradeço. Então, Thaís, conta um pouquinho para as pessoas aí que estão nos assistindo, agora, inclusive para o Brasil inteiro. Pessoal de Belo Horizonte, olha, um beijo para vocês que estão acompanhando a gente na Rede Super. Lembrando que o programa é produzido aqui em Curitiba, capital do Paraná, e esse programa Levanta, né, esse projeto que é feito ali pela Primeira Igreja Batista, tem abençoado a vida de várias pessoas, né? Uhum. Quer que eu te fale um pouquinho do programa? Por favor. Que legal. Então, né, que oportunidade de poder falar um pouquinho agora, né, desse programa que nasceu no coração, né, do pastor Michel, nesse momento, né, de pandemia, para tentar, de alguma forma, auxiliar os empresários que ficaram impactados com essa pandemia. E a ideia do programa é realmente criar grupos para poder conectar, né, empresários com facilitadores. Então, alguns líderes, né, alguns empresários bem-sucedidos, né, foram treinados para poder, de alguma forma, compartilhar princípios da palavra de Deus que possam, de alguma forma, também abençoar negócio que estejam aí agora precisando ser reinventados. Bacana. E esse projeto Levanta, ele não está nascendo agora, ele já existe há quanto tempo? Então, o Levanta já tem 1 ano. Ele começou com pequenos grupos que foi crescendo. Inicialmente, a ideia era que os grupos não passassem de 12 pessoas, mas o crescimento foi bastante expressivo, né? Então, esse ano a gente já realizou uma primeira Masterclass, mais de aproximadamente 3 mil visualizações no mesmo dia do Masterclass que foi criado. Bastante empresários têm nos procurado para poder participar desse tempo, que é um tempo para estabelecer networking, né? É um tempo para poder trocar experiências, aprender, ensinar. E tem sido muito uma bênção, assim. E muitas coisas também têm sido mudadas ultimamente em relação a esse programa, porque a gente tem, nesse tempo de pandemia, aprendido também o melhor caminho para alcançar vidas e ajudar empresários. Os treinamentos, eles acontecem, essa mentoria, né, ela tem acontecido remotamente por conta da pandemia. Então, na realidade, não tem barreira. Talvez um empresário de outro estado que esteja nos assistindo poderia se inscrever? Com certeza. Esse é o plano. Inclusive, quando a gente começou, Takeo, a ideia era que 70% fossem até de empresários já cristãos e 30% fossem vagas disponibilizadas para pessoas que talvez não fossem nem cristãos e talvez, muitas vezes, nem da região. Uhum. Por exemplo, no meu grupo mesmo, tem pessoas que não são daqui. Sim. Tem pessoas de São Paulo, tem pessoas de várias outras regiões. E a ideia é que o alcance possa ser nacional, né? Ainda que futuramente exista, sim, um planejamento para que alguns encontros presenciais possam ocorrer. Bacana. Então, pessoal que está nos assistindo, você que talvez seja de outro estado, você pode se inscrever, então, no programa Levanta. Aqui no GC tem as indicações, né? É pela uma plataforma online e provavelmente você já vai ser acionado, então, para um grupo de mentoria. E essa mentoria, ela acontece uma vez por mês, né, Thaís? Exatamente. O encontro é mensal, de aproximadamente 1h45 de duração. E a forma de participar, ela é pela plataforma do Levanta, né? Em que a pessoa pode se inscrever,
Mas também, Takeo, como tem uma forma de relacionamento também e proximidade, existe muito também a possibilidade de indicação. Então, por exemplo, caso quem esteja nos assistindo queira participar e já conheça o empresário que participa, né, ou tem uma afinidade com algum facilitador, pode sim conversar com alguém do grupo e essa pessoa vai encaminhar também para aquele grupo de afinidade. Então, não tem problema caso a entrada ocorra também por uma indicação. Uhum. Bom, o programa ele é realizado, né, ele foi criado então e fomentado pela Primeira Igreja Batista, mas não existe, não é algo exclusivo para cristãos, né? Inclusive você comentou, né, que Jesus ele não é exclusivo, ele é inclusivo, né? Então as portas estão abertas para todos os empresários que estão nos assistindo, né? De repente você precisa de um auxílio, precisa de uma mentoria, realmente tem um time bem completo, bem competente e o principal, dentro das universidades, dentro dos MBAs que existe, é tão difícil, é tão peculiar assim a temática espiritualidade nos negócios, né? Então realmente é um programa bem disruptivo, né? É uma forma de entregar conteúdo, né, de profissionais de alto gabarito, mas também não abrindo mão do viés da espiritualidade que é tão importante para o sucesso dos negócios e o equilíbrio emocional das pessoas, né? Exatamente. Essa é a ideia do Levanta, esse é o projeto. A ideia é realmente oferecer ferramentas e facilitar, né, essa mudança de modelo de negócio, né, realmente, né, maximizar o resultado dos empresários. A gente tenta estabelecer um networking, estabelecer trocas, mas sempre com base em princípios bíblicos. E foi legal a tua fala em relação ao MBA, porque se a gente parar e pensar hoje, as principais escolas de gestão, né, vão estar nesse momento, né, falando acerca de princípios que há muito tempo estão presentes na Bíblia. Uhum. A importância do planejamento, do cuidado com as pessoas, né, o servir com excelência, tudo que a gente já tem há tanto tempo escrito, né, e quando a gente se volta para o Evangelho, a gente consegue encontrar princípios fundamentais que podem sim ser, né, o pilar para que a gente possa realmente construir negócios, né, bastante lucrativos. Thaís, e o que a gente pode esperar, então, em termos de conteúdo para o semestre, para o segundo semestre de 2021? Então, os nossos encontros são mensais e nos próximos 6 meses a gente vai estar aprofundando ferramentas fundamentais para a execução de um bom plano de negócio. Foi feito um treinamento explicando de ponta a ponta como seria um plano de negócio e agora a gente vai aprofundar cada uma das etapas. Bacana. Bom, para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui de hoje, né, Thaís? Porque na próxima semana você vai bater um papo com a Elô, né? Uhum. Ela trabalha com a parte de eventos empresariais, também faz conexão, né, com vários empresários. É Exatamente, isso mesmo? Exatamente. A Heloísa Garret é uma empresária, uma executiva de bastante sucesso. Ela é presidente do LEAD Paraná e vai estar conversando um pouquinho com a gente agora sobre esse mercado que sofreu tanto, foi tão impactado, né, de turismo e eventos. De eventos, né? Bom, eu sei que não existe restrição para o tamanho da empresa, então você que é profissional liberal, até mesmo um profissional autônomo, as portas do Levanta estão abertas. Esse espaço, essa sala aqui que a gente preparou do Café com Takeo, é um trechinho do que vai rolar no programa de segunda-feira, que é um programa então que vai ser conduzido pela Thaís Akiyama, junto com outros mentores, sempre trazendo conteúdo de relevância e informação para você do mundo dos negócios, tendo a oportunidade, inclusive, de engajar, né? Que é a parte mais bacana. Não é só um programa que você assiste, você vai poder interagir com o programa e aprender com os conteúdos do programa Levanta, né, Thaís? Com certeza. Muito bem. Certeza. Muito bom, obrigada. Obrigado, Thaís. Seja bem-vindo, o espaço é teu, tá? Você fica à vontade, tá bom? Muito obrigada. Tchau. Olha aí, pessoal. Então, você que está nos assistindo, não perca, o professor Poit está chegando. Pessoal da produção, já prepara aqui o quadro para que o Poit possa dar as dicas, então, com relação ao cálculo de juros. Você que sonha em ter o teu imóvel próprio, né? Muitas vezes é necessário, né, Takeuzinho? Pegar dinheiro do banco e o momento está bem oportuno, né? A taxa de juros está mais baixa, a realização do seu sonho está mais próxima. Então, não perca aí, daqui a pouco o professor Poit, ele que é economista, vai trazer uma dica bem bacana e bem prática para você não cair nas ciladas aí no momento de captar crédito. Mas, enfim, chegou o momento da gente falar de saúde, né, Takeuzinho? É o Odonto Brasil que cuida agora da família inteira, né? Vamos lá, a gente tem um VT aí com umas dicas bem bacanas, o doutor Eduardo, roda lá. Solta!
Olá, Dr. Takeo, tudo bem? Você sabia que através do escaneamento intraoral, o fluxo digital, hoje em dia não tem mais a necessidade de fazer aquela moldagem tradicional nos pacientes? Aquela massinha que muitas vezes entra na garganta, incomoda os pacientes. Hoje em dia, graças com a tecnologia, não temos mais necessidade de fazer isso. É feita uma captura das imagens dentro da boca do paciente com uma câmera, como se fosse uma filmagem, e através dessa filmagem no computador nós geramos modelos 3D que nós conseguimos imprimir aqui na clínica através de impressoras 3D, e muitas vezes casos simples de próteses unitárias, coroas, facetas, não tem mais a necessidade de ir para o laboratório de prótese. A gente consegue confeccionar essas próteses unitárias em uma única visita aqui no consultório. Então, graças ao advento da tecnologia, nós conseguimos uma série de benefícios para os nossos pacientes aqui. Eu sou o Dr. Eduardo Daut e esse foi o Momento Saúde. Olha aí, pessoal, não tem como mais falar de saúde e não falar de tecnologia. E a Odonto Brasil realmente está na ponta. Agora, esse programa de saúde, esse momento que aqui no Café com o Takeo a gente fala de saúde, a gente abre espaço para você que está nos assistindo de mandar também sua dúvida. Se você quiser marcar, de repente, um horário, você pode entrar em contato com a assessoria de imprensa aqui do programa. E o telefone? 99561-2830. É isso aí. Então, hoje a gente está falando de odontologia, daqui a pouco a gente vai falar sobre sono, afinal de contas as pessoas ficam, boa parte da nossa vida dormindo, e uma noite de sono mal dormida realmente é bem comprometida. Então, no próximo momento da saúde, a gente vai falar sobre isso. Dando sequência ao nosso programa sobre mercado imobiliário, Canto, chegou o professor Poit aí. Olá, tudo Ele bem? que já esteve várias vezes aqui conosco. Seja bem-vindo mais uma vez, professor. Muito obrigado. Parabéns aí pelo sucesso do programa e é um prazer estar aqui. Bacana. Agora falando com o povo do Brasil inteiro, o pessoal de Belo Horizonte aí tem uma audiência bem bacana, viu, Poit? Mandaram um pãozinho de queijo para nós? Não? Opa, pão de queijo é lá da padaria Aquários. Tá É isso aí. Poit, eu estava conversando com o Canto sobre a aquisição do primeiro imóvel e o mercado está bem interessante, em termos de taxa de juros. Porém, existem alguns esclarecimentos práticos que eu queria que você trouxesse para as pessoas que estão nos assistindo. Se a pessoa for comprar, por exemplo, um imóvel no valor de R$400 mil, ela não vai financiar o valor total, né? É normal dar-se uma entrada e financiar uma parte. Você poderia fazer uma simulação para a gente? Então, é muito boa a tua pergunta, porque esse é um valor bastante praticado, nas principais cidades do Brasil. Imóveis nessa faixa de preço que são os que predominam e os que principalmente buscam o financiamento bancário. Então, se nós tivermos aqui um valor de 400 mil, vou colocar aqui o símbolo dos reais para ninguém pensar que é dólar, Opa! Então, nós certamente vamos ter aqui uma parcela, uma parte desse valor que é dada de entrada. Em geral, as construtoras pedem 20%, 25% de entrada. Então, 25% desse valor aqui seriam 100 mil. Então, nós vamos tirar 100 mil. O financiamento seria de R$300 mil. Então, vamos lá, pessoal. Tá? Está pegando 300 mil do banco. Isso. Esse financiamento, hoje há linhas de crédito que oferecem até 30 anos de prazo. Então, 30 anos de prazo, nós estamos falando em 360 meses. Ok. Com as taxas que são praticadas no mercado regularmente, se nós imaginarmos um prazo de 20 anos, vamos imaginar que quem esteja comprando um imóvel desse tem em torno de 30 anos de idade e queira pagar até por volta dos seus 50 anos de idade. Muito bem. Então, seria um prazo de 20 anos. Isso significa 240 meses pagando um imóvel. Esta parcela, essas 240 parcelas, elas terão um valor inicial muito próximo dos R$3 mil, que é 1/100º apenas de 300 mil. Então, o parcelamento ficará alguma coisa como 240 vezes R$3 mil, que é o valor de cada prestação. Então, vou escrever aqui, prestação. Legal. Prestação mensal, Ok? Se você faz essa conta aqui, nós estamos falando numa dívida total igual a R$720 mil. Porque nós temos
o valor financiado, que é pago à vista para a construtora de 300 mil, que o banco vai pagar esse valor para a construtora e vai cobrar você durante 20 anos, né, uma parcela mensal em torno de R$3.000. O que totaliza, né, se você pegar os R$3.000 vezes 240, são R$720 mil. Então, mais que dobrou o valor do imóvel. Mais que dobrou. Isso para um prazo de 20 anos. Então, o alerta que a gente faz aqui é que o financiamento ele é oportuno, porque muitas vezes o valor do financiamento corresponde ao valor de um aluguel. E todos nós temos que pagar um lugar para morar, né? Nós vivemos num mundo que a gente paga a comida que come, paga o lugar que a gente mora, paga a energia que a gente consome, né? Paga a água que a gente toma, enfim. Então nós temos que pagar um lugar para morar. Se o valor corresponde ao valor do aluguel, o que muitas vezes é muito próximo, compensa fazer o financiamento mesmo pagando tantos juros. Mas também, mais do que isso, compensa que cada família faça um esforço adicional para amortizar esse financiamento de maneira a reduzir o prazo. Eu acho que essa talvez seja a grande oportunidade, porque como os juros estão mais baixos, cada valor que é colocado aqui para amortizar a dívida, porque o valor da dívida é 720 mil, mas o valor original da dívida, o valor à vista, é 300 mil. Cada vez que você paga uma parcela, você está usando cerca de 1/3 dessa parcela para amortizar esses 300 mil. E o restante é juros. Então, se você antecipa, você paga as parcelas mensais normalmente, mas qualquer economia que você faça, você fala, chega no banco e... Vamos esclarecer. Desculpe te interromper, professor, mas desse valor, então, de 3 mil de prestação, a parcela 1, quanto eu estou amortizando da dívida de 300 mil e quanto que eu estou pagando de juros, afinal? Ótimo, a tua pergunta vai ajudar a esclarecer. Talvez eu tenha me precipitado. Então, a dívida relativa ao valor do imóvel é de 300 mil. Cada parcela dessas vai amortizar um pedaço desses 300. Ok. Quando eu pago a primeira, eu não estou pagando 240 avos desse valor. Eu estou pagando um valor menor, porque os juros no comecinho do financiamento, a parcela de juros é muito mais elevada. Então, dos 3 mil, só para simplificar para quem estiver acompanhando de casa, dos 3 mil, na verdade, cerca de 700 a 900 reais serão deduzidos dos 300 mil. O restante desse valor é juros. Como que você faz para diminuir o valor? Ou diminuir o valor da prestação ou diminuir o prazo. Então, a sugestão que se faz, e tem muita gente fazendo essa demonstração aí, né, nas emissoras e nos meios de comunicação. O mutuário, né, que é o nome que se dá a quem contrai um financiamento dessa natureza, e a família, o casal, enfim, os filhos, quem estiver envolvido nisso, procuram juntar o máximo possível dos seus recursos e aplicar na amortização da dívida. Então, por exemplo, se o sujeito está pagando todo mês em dia o seu financiamento, no final do ano recebe lá o 13º salário. É válido e é útil que ele faça um esforço de aplicar parte ou todo o seu 13º para amortizar os 300 mil, porque cada real que ele usar para amortizar, ele diminui R$1 nesse valor que é o valor base dos juros. Em miúdos, 3 mil reais deduzido da dívida de 300 mil, a gente está falando praticamente de 3 meses. Exatamente. Né? Mais de 3 meses, na realidade. Exatamente. Né? E isso vai diminuir o prazo ou diminuir o valor da parcela. São as duas circunstâncias que a pessoa escolhe quando faz a amortização. A sugestão que se faz é que sempre procure reduzir o prazo, né? Porque, a não ser que a pessoa esteja submetida a alguma situação de vulnerabilidade de emprego, esteja, né, trabalha numa empresa que, por exemplo, infelizmente tem acontecido em alguns casos, as empresas não estão conseguindo pagar em dia o salário das pessoas, ou foi despedido, ou está com dificuldade de conseguir um novo trabalho, ou teve sua carga de trabalho reduzida, né, sua carga horária e tem a sua renda diminuída. Então, nesse caso, vale a pena aplicar algum valor no sentido de amortizar para reduzir o valor da parcela. Mas o melhor negócio do ponto de vista econômico, financeiro, é amortizar para reduzir o prazo e continuar pagando o valor original da parcela. Ok, muito obrigado. Professor, uma última perguntinha, que essa daí eu acho que a gente vai conseguir aliviar um pouco o gabinete pastoral das pessoas que vão lá pedir oração e pedir auxílio do pastor. Ótimo. Porque não, mas a oração sempre faz bem. Sim. Mas vamos tentar desafogar entregando uma informação, porque é importante a gente trazer razão para um momento que o coração está vivendo
emoções, como por exemplo adquirir o imóvel é a realização de um sonho, né? Emoção pura. O Canto está aqui, né? E sabe muito bem que o corretor do imóvel ele vai fazer um papel ali de trazer talvez o cliente a realizar sonhos e trazer racionalidade. Muitas imobiliárias, inclusive, chamam o corretor de consultor, né? E não de corretor, né? Que para caracterizar essa ideia de aconselhamento. Sim, mas então, de forma prática, é a questão dos indicadores de correção de juros. Teve um colega meu que trocou uma dívida, né, um financiamento, por um outro, porque a taxa de juros ali estava mais atraente e o principal, ele comprou um imóvel de uma construtora e o indicador financeiro de reajuste da parcela estava linkado ao IGPM. E o IGPM estourou. E aí o valor da parcela estourou. E aí ele já não tinha mais condições. Ele teve que migrar para uma cota de consórcio. Eu falei de IGPM, mas na realidade da construção, né? O IPCA. Existem vários índices, né? E esse geralmente é IPCA, né? Normalmente se usa o IPCA, que é o índice de preço ao consumidor. Esse índice ele é mais aplicado nos reajustes salariais. O IGPM, Índice Geral de Preços de Mercado, ele é um índice de preços do atacado, que é o preço que as empresas praticam para fornecer os produtos para o varejo. E o ano passado ele realmente teve uma elevação bem acima da inflação. Ele ficou na ordem de 26%, enquanto a inflação ficou abaixo de 5%. Então deu um gap, né? Deu uma distorção grande. Quem tem imóvel alugado está quem tem imóvel alugado com reajuste baseado no IGPM e não se dispôs a negociar com seus inquilinos, realmente ficou penalizado o inquilino. Né? O investidor está feliz, o locatário está infeliz, né? Mas aí não consegue repassar, né? esse valor. Não consegue repassar. Sim. Então, eu conheço várias situações, até esse ano eu fui bem acionado por causa desse fenômeno aí. Né? Mas na construção se usa muito um outro índice, que é o CUB, que é o índice de preço dos materiais de construção. Né? E muitas vezes as construtoras, uma trabalha no CUB, outra trabalha no IPCC, né? Que são índices ligados à construção, e os índices dá muita diferença. Esse é um problema do Brasil, infelizmente, entrando aqui num contexto mais amplo, esse é um problema que se implantou no Brasil, na economia brasileira, e é uma herança que a gente traz do tempo de inflação muito alta, que tudo era corrigido. Né? Qual é a dica, então, para as pessoas que estão propensas a contrair um empréstimo, seja banco, seja um crédito emitido pela construtora, em relação aos indicadores? Tá aqui, só finalizando, só complementando, a Fundação Getúlio Vargas agora está estudando um índice para o mercado imobiliário. Talvez esse índice vai passar todos os outros, e isso vai ser bastante importante, porque o índice especificamente para o mercado imobiliário, isso vai ser muito bom para a indústria imobiliária. Eu acho que é importante que haja um índice próprio. Como você disse, tem vários índices. Um então índice próprio para cada setor. Né? Exatamente. Agora, para o mutuário, quem vai contrair um financiamento como esse, o ideal, quer dizer, não é que é o ideal, é o menos pior, porque o ideal seria que não houvesse índice, né? Você tem uma taxa de juros e ponto. Né? O risco dos juros é a oportunidade de quem tem o dinheiro. Né? O mundo sempre funcionou assim e nos países desenvolvidos funciona assim. Mas o ideal seria o IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor ampliado, porque ele pega uma gama maior de amostras, tanto de locais onde a pesquisa de preços é feita, como de variação de produtos. Então, ele atenua um pouco o impacto, por exemplo, do preço dos alimentos. Né? Você pegar o IPC, os alimentos ele tem uma influência percentual maior do que no IPCA, que como ele é ampliado, ele exerce a pesquisa é feita sobre uma amostra maior de itens e uma amostra maior tanto de faixa de renda como regional. Até se você quiser um dia a gente pode fazer um bate-papo explicando o que são os índices, né? Como é que eles são feitos. Então o IPCA é o menos pior, vamos chamar assim. Não vou dizer que é o melhor, não vou correr esse risco. Legal. Bom, pessoal, fica a dica então, a esse indicador. Recomendo que você procure mais informações. O contato do professor Poit também fica à disposição, né, para maiores esclarecimentos. Também temos aqui na Primeira Igreja Batista o consultor financeiro Altemir Farinhas. Vamos deixar aqui as redes sociais, que ele também pode auxiliar consultivamente você que está pretendendo captar recursos financeiros, né, e precisa aí tirar algumas dúvidas de uma pessoa de confiança. Professor Poit, Altemir Farinhas, são as duas referências aqui do Café com Takeo que a gente recomenda sempre. Muito obrigado.
Eduardo, Obrigado. também muito obrigado aí Eu que agradeço. pelo seu conteúdo, tá? As portas ficam sempre abertas para Muito vocês. bom, obrigado. Ok. Bom, pessoal, agora falando mais uma vez de saúde, que tal agora a gente descobrir e saber um pouquinho mais sobre sono? Afinal de contas, a gente passa muito tempo, segundo o IBGE, o brasileiro passa em média 23 anos, 9 meses e 7 dias da sua vida dormindo, levando em conta essas 8 horas de sono diária, em média, que a gente costuma dormir. Por isso o sono é tão importante. Veja então algumas dicas para dormir bem. Contar carneirinhos? Nunca mais. Roda lá. Olá, Dr. Takeo. Os bons hábitos para a gente ter uma boa noite de sono começam desde quando a gente acorda. É você praticar atividades físicas, ter uma alimentação saudável e reservar o seu momento de sono como um momento muito especial. 1/3 da nossa vida será dormindo. E o sono é que nos revigora para o dia seguinte. Muitas vezes problemas de comportamento como irritabilidade, perda de memória, que são situações que às vezes a gente começa a surgir na nossa vida, elas estão muito ligadas com a alteração do sono. Então fazer uma higiene durante o seu dia, ter um controle da sua alimentação, se afastar de hábitos que não são muito saudáveis, como bebida alcoólica, e criar atividade física de rotina e ter sempre um horário certo para dormir é muito importante para você ter uma noite de sono saudável. Eu sou o Marco César, médico otorrinolaringologista e contando carneirinhos, nunca mais. Bom, agora nessa temporada do Contando Carneirinhos Nunca Mais, né, Takeuzinho? Se você tem alguma dúvida, quer saber mais informações e obter aí esclarecimentos desse doutor médico, especialista na área do sono, é só mandar um WhatsApp ou uma mensagem aí para a nossa assessoria de imprensa, né? Anota aí, gente, ó, 99561-2830. Muito bem. Repete aí, Takeuzinho. 99561-2830. Obrigado, Takeuzinho. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa edição aí do Café com Takeu. Preparamos ela com muito carinho para vocês. E não esqueçam de curtir, de compartilhar o nosso conteúdo. Esse telefone que o Takeuzinho passou permite o engajamento e a interação de vocês em relação ao programa. Aguardamos então as suas sugestões. Um beijo, um ótimo domingo, abençoado em família. Que Deus derrame a sua graça e a sua bênção sobre sua vida, trazendo esclarecimento e, acima de tudo, que você seja direcionado por Ele no momento da aquisição do seu imóvel. A gente trouxe informações para a questão racional, a gente sabe que o seu coração talvez esteja motivado com questões emocionais no que tange a aquisição do primeiro imóvel, mas ter Deus no centro da sua vida e ter uma visão espiritual é fundamental para que você tenha a aquisição do imóvel como algo realmente abençoador na sua vida. Assim eu desejo e encerro mais uma edição do nosso Café com Takeu. Até mais!